Boaventura, jornalista, escritor, professor universitário e presidente da União Nacional de Defesa da Democracia. Boa noite, professor Jorge Boaventura. Boa noite, Alberto. Enéas Ferreira Carneiro foi candidato à presidência da República pelo PRONA, tendo obtido 360 mil votos em todo o país. E aqui no estado do Rio de Janeiro, 40 mil. É médico, é professor de cardiologia em curso de pós-graduação na 6ª Enfermaria da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. E é também diplomado em Física e Matemática pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Boa noite, professor Enéas Ferreira Carneiro. Boa noite, senhor Alberto. Bem, por enquanto ainda não chegou o professor João Pinheiro Neto, mas assim que ele aqui estiver, sem dúvida vai participar do programa conosco. Criminalidade. Aumentou a criminalidade no Rio de Janeiro em 35% no segundo semestre do ano passado, conforme coluna do Ibrahim Suede no Globo de sábado, dia 3. E mais, a notícia acrescenta o seguinte: Niterói já ultrapassou a Baixada Fluminense nos crimes contra o patrimônio, que são os furtos e os roubos, principalmente os roubos em residências. Portanto, Niterói hoje, no estado do Rio de Janeiro, só perde para a capital, para o Rio. A morte de Luiz Carlos Prestes, sem dúvida, foi um mito e foi também um exemplo de coerência. Muito embora eu tenha uma dúvida, eu pergunto a mim mesmo se era uma crença no comunismo ou, de certo modo, um fanatismo, porque depois eu vou até pedir a opinião do professor Jorge Boaventura. Eu interrompo um pouco para dizer que está chegando o professor João Pinheiro Neto. Boa noite, João Pinheiro Neto. O Carlos Prestes, há uma passagem que a novela Kananga do Japão tem mostrado na TV Manchete. Todos sabem que a primeira mulher dele foi Olga Benário, e ela estava grávida quando Getúlio Vargas resolveu entregá-la ao nazismo. Houve uma grita, então os nazistas permitiram que o filho nascesse, ela estava grávida. E posteriormente, Olga Benário morreu numa câmara de gás, num campo de concentração de Ravensbrück. Posteriormente, Prestes foi solto e aí é que eu não sei como ele fez isso, ele subiu ao mesmo palanque que Getúlio Vargas para pedir votos para Getúlio Vargas, que havia feito a entrega ao nazismo de Olga Benário. E aí eu não vejo nenhuma diferença entre o fanatismo comunista, o fanatismo nazista ou qual seja o fanatismo. São ditaduras cruéis, sanguinárias, implacáveis. Quando caiu agora o comunismo, o que foi que nós vimos nas fotografias? Na Romênia, por exemplo, milhares de corpos, pessoas que haviam sido violentadas, arrancaram as unhas, mulheres grávidas que foram assassinadas até a facada ou baioneta. Quer dizer, por trás daquela grande mentira, o que há é a mesma farsa de toda a ditadura. A democracia, já disse um grande escritor, é o pior entre todos. Churchill, né? De todos os regimes, pode ser um mau regime, mas é o único que permite que a imprensa livre, que os meios de comunicações livres possam denunciar os erros e as mazelas. Bem, comércio inflaciona o preço e depois dá descontos. Vejam bem, o Globo de terça-feira, dia 6 de março. Começa assim a notícia, João e professor Enéas. Não adianta. O futuro governo garante que não vai haver congelamento de preços, mas ninguém acredita. Ou haveria outra explicação para a Sears registrar nas máquinas, por exemplo, que o preço normal de um disco voador de plástico é de 840 cruzados e que há um desconto de 720. Em razão disso, o preço cai para 120. Ora, não é possível que o preço seja 840, haja um desconto de 720 e o preço venha... Azulejos e pisos, aqui no Varejo Klabin. A maior variedade em cerâmica no Rio. Azulejos e pisos diretamente da fábrica. Aqui, somente no Varejo da Klabin, na Avenida Suburbana, em frente ao Norte Shopping. São mais de 500 padrões pelo menor preço e as melhores condições de pagamento. Azulejos e pisos aqui, em frente ao Norte Shopping.
Professor Enéas Carneiro, discute-se agora, novamente, e tem que ser, sobre o problema dos CIEPs. Inclusive, o Globo de hoje condena qualquer ajuda para a construção daqueles CIEPs que, na verdade, não foram construídos. O governador Brizola disse que daria 500 e fez menos de 100, ao preço de 2 milhões de dólares cada um. Mas o fundamental, e isso eu concordo perfeitamente com o editorial, é o seguinte: o importante é a qualidade do ensino. Professoras ganhando uma miséria, novamente ameaça de greve, os alunos ficam sem aula. Então eu pergunto para o senhor, na formação de uma criança, o que o senhor acha mais importante? Muito bem. Aqui o senhor tem mais de 15 segundos, fique tranquilo. Mas eu sou disciplinado. Na hora que eu estiver passando, o senhor avisa e eu paro. Sobre diversas oportunidades, eu tenho sido solicitado para emitir uma opinião sobre esse tema. Eu sou educador há quase 3 décadas. E eu vejo, respondendo imediatamente a sua pergunta, eu vejo como o dado mais importante na formação de uma criança o preparo. Parece até que o que eu estou dizendo é óbvio, mas eu vou explicar em algum tempinho. Eu não entendo que educar seja construir um prédio e, de forma grosseira, atabalhoada, apresentem-se pessoas sem formação, e essas pessoas não são culpadas disso. Eu tenho dito sempre que é sempre um modelo total, né, um modelo que aí está contra o qual eu me pus desde o início. Eu vejo assim, um cidadão, desde a infância, ele deve ser preparado para viver com seus semelhantes. E como nós estamos num final de século em que, queiramos ou não, o número de informações que nos chega é gigantesco, é preciso que, desde a infância, a pessoa seja preparada a manejar esse número de informações. O que eu quero dizer aqui, primeiro, está errado um turno pequenininho de aula. Mas, por outro lado, não há escolas. A construção de CIEPs, a meu ver, não resolve o problema. São prédios gigantescos. E se naquela ocasião eu estivesse, como estou podendo dar opiniões, eu diria que era melhor que tivessem sido aproveitadas as escolas que aí estão e que ficaram extremamente mal dotadas. Aproveitar a rede escolar. Aproveitar o que? Não, construir demais, claro. Então, no primeiro momento, eu sou contra apenas digamos assim, pelo tamanho. É muito grande aquilo e eu não sei. Aí a ignorância específica, eu tenho que conhecer os números, mas eu não sei. Não vi até agora me provarem que realmente o Estado tem recursos para isso, para fazer essas obras gigantescas e fazê-las funcionando. Porque, por exemplo, a Universidade Federal do Rio de Janeiro criou um hospital gigantesco. Até hoje não funciona por inteiro. Não adianta nada isso. Né? Muito bem. Essa é a tese. Eu digo preparo. Então, o professor de nível primário, primeiro grau, ele tem que ter uma remuneração condizente com o que ele vai fazer. Hoje o que nós vemos é um caos, né? Generalizado em tudo. Então, um professor que ganha 1 a 2 salários mínimos, ele vive desesperado. Ele não tem como, ele não tem nenhum estímulo para aquele trabalho que ele está fazendo. O professor tem que ser preparado. Ele tem que ser bem remunerado. Para poder exigir, eu sou contra, por exemplo, e disse diversas vezes, que não se cobre do professor. Quer dizer, não se exige dele. As greves são por todos os motivos hoje, menos por isso. Que se exija do indivíduo que está ensinando que ele cumpra um currículo. Isso não é exigido. A não ser em raríssimas instituições no Brasil, como o Instituto Rio Branco, o ITA e poucos outros, onde se apresenta um currículo e se cumpre. Quer dizer, se o senhor me perguntasse, em rápidas linhas, o que é primacial, do meu ponto de vista, educador, que há muito tempo que sou, para uma criança, quer dizer, para o cidadão, é o preparo. E é o preparo na língua, que hoje está entregue à lama, né? Na língua falada e escrita, é o preparo em ciências, é o preparo na geografia, é o preparo na história, aquilo que antigamente nós costumávamos dizer, a formação de um cidadão. Esse cidadão bem formado, ele terá uma visão melhor da sociedade que ele vive. Ele saberá exigir melhor, ele saberá cuidar melhor dos seus direitos, saberá entender o processo sociopolítico e econômico em que vive. Essa é a minha resposta. João Pinheiro Neto, há uma semana... Obrigado, senhor. Estamos a uma semana da posse do presidente Collor. Mas eu queria perguntar, primeiro, como você viu o encontro de Collor com Sarney? Eu vi como um gesto altamente civilizado. Não tem nenhuma importância. Ontem, o general Pinochet foi à residência do presidente eleito do Chile e conversaram por mais de 2 horas. É preciso que haja um mínimo de cuidado com essas coisas, um mínimo de exemplo com essas coisas. Não tem nenhuma importância. Não foi o senhor José Sarney e o senhor Fernando Collor que se encontraram, não. Foi o presidente eleito que se avistou com o atual presidente da República. O governador Carlos Lacerda, de quem você sabe muito bem, nunca fui correligionário, deu uma demonstração muito importante de civismo e de espírito democrático no momento que foi procurar o presidente Juscelino Kubitschek e o presidente João Goulart. Assim é que democracia se aprende num sentido civilizado.
num sentido honesto, num sentido decente. Não há motivo nenhum para que as pessoas se detestem e sejam inimigos em política. Você tem adversários. Inimigo é um problema pessoal. Mas no momento em que, como disse o nosso querido Pavanelli hoje em carta que me escreveu, o governador Lacerda declarou que em determinados momentos há motivos amplos para que velhos adversários se entendam com um objetivo comum de salvar o país de uma situação difícil, como ele achava que nós estávamos, é perfeitamente válido o encontro do presidente Fernando Collor com o presidente José Sarney. Acho muito bom. No que se refere ao que você perguntou, que daqui a uma semana estaremos com um novo presidente? Essa pergunta depois eu vou te dar mais tempo. Tudo bem. Algumas pessoas, não sei porquê, não entendem o encontro do Collor com o Sarney. E você respondeu exatamente. Não foi a encontro de Collor com o Sarney? Dois estadistas, dois presidentes. Não sei nem se são dois estadistas também, não. São duas pessoas, eventualmente, ocupando cargos da maior importância, que precisam se entender, precisam conversar. Repito, o presidente Juscelino Kubitschek foi um homem que deu exaustivos exemplos de boa vontade. O presidente João Goulart, a mesma coisa, na sua extrema humildade, recebeu o governador Carlos Lacerda, conversaram ambos, os três, aliás, depois, mais tarde, tentaram conversar com o Iatolá dos Pampas, que é o engenheiro Brizola, mas esse é inconversável. Esse não é passível de ser conversado. Se bem, o assunto fica para outra oportunidade, mas o Luiz Carlos Prestes, que nós respeitamos pelo sentido, vamos dizer, asceta da sua vida, um sentido, vamos dizer, de estoicismo integral, não era nem comunista o Prestes, tá bom? O Prestes é um caudilho positivista. Tanto é que ele apoiou o Ayatollah dos Pampas nas últimas eleições. Quer dizer, é um homem respeitável, decente, no sentido de que nunca andou atrás de mordomias, nunca andou atrás de cargo público, fanatizou-se por uma ideologia inteiramente errada, no meu conceito, mas é um indivíduo que merece o devido respeito. Agora, o Iatollah dos Pampas, que é o nosso Brizolão, não tem capacidade de conversar com ninguém, como o Prestes também não tem. Assim é que eu acho o encontro dos dois presidentes, o eleito e o atual, altamente significativo para a democracia brasileira e para os costumes do país melhorarem cada vez mais no sentido político e no sentido ético. Professor Jorge Boaventura, o nosso convidado de hoje, professor Enéas, para realizar sua campanha eleitoral, usou apenas 15 segundos do horário gratuito do TSE. Como é que o senhor vê este assunto? Um homem inteligente, culto, ter só 15 segundos. Olha, Alivete, em primeiro lugar, eu lamento que tenha acontecido isso ao nosso convidado tão simpático. Em segundo lugar, quero dizer o seguinte, que há uma certa impossibilidade de sustentar na prática ideais que se anunciam teoricamente como verdadeiros, mas que pela sua essência, pela sua natureza, se antagonizam. Por exemplo, quando se fala de igualdade em sentido absoluto, se está falando de alguma coisa inexequível. Porque no momento em que se atribui a possibilidade de todos os que queiram, obedecidos os preceitos que a lei estabelece, organizarem partidos políticos, então esses partidos, obviamente, crescerão em número, porque nós temos uma população de 140 milhões de habitantes. E no nosso caso, esses partidos ultrapassaram em número 2 dezenas. Como então dividir o tempo do programa gratuito do Tribunal Superior Eleitoral por todos os partidos igualmente, quando essa divisão necessariamente iria depender de decisão tomada a nível do Legislativo, aonde se faziam representar aqueles que exatamente exprimiam a composição das bancadas majoritárias. Então aí o princípio aquele da igualdade deixa de prevalecer e passou a vigir o princípio da proporcionalidade. Proporcionalidade do tempo a ser usado por tal ou qual partido com o peso da sua bancada em termos de Congresso Nacional. Então, com isso, houve candidatos como o nosso querido Enéas, reduzidos a 15 segundos. E isto é um disparate, um despropósito e uma brincadeira. Quer dizer, o tempo do candidato fica sendo proporcional à sua bancada. E o que acontece é que alguns, às vezes, tinham mais tempo e, no entanto, eram obrigados a ler. Então, eles faziam assim e corriam tudo, todo telespectador no varejo.
A maior variedade em cerâmica no Rio. Azulejos e pisos diretamente da fábrica. Aqui, somente no varejo da Klabin, na Avenida Suburbana, em frente ao Norte Shopping. São mais de 500 padrões pelo menor preço e as melhores condições de pagamento. Azulejos e pisos aqui, em frente ao Norte Shopping. Professor Enéas, o seu partido, o PRONA, já tem registro definitivo? Não, senhor, ainda não o tem. Nós estamos... Deixa eu olhar para o relógio, não se zangue. Não, o senhor acostumou com os 15 segundos. Por favor. Vivendo síndrome dos 15 segundos. A síndrome dos 15 segundos. Deixa eu dizer, se eu pudesse, até lhe contava uma piada sobre o senhor, por causa dos 15 segundos. Fora do ar eu conto depois. O registro de um partido político, que eu vou falar depressa, é feito em duas fases. Uma em que ele obtém um registro provisório, uma outra em que ele luta para obter o definitivo. Na fase de registro provisório, ele tem uma comissão nacional, tem comissões regionais e municipais em 1/5 das cidades de pelo menos 9 estados. Essa exigência das comissões de 3 pessoas em pelo menos, imagine Rio Grande do Norte, em 33 cidades, isso nós cumprimos naquela ocasião. E nós, e muito poucos partidos, porque o Tribunal Superior Eleitoral permitiu que tantos entrassem, como disse o professor aqui, aí eu não sei. Veja bem, sobre o definitivo. Para o definitivo nós temos que conseguir uma média de 0,5% do eleitorado de 1/5 dos municípios de 9 unidades. Nós deveremos conseguir isso até a última convenção nossa em junho, que é o prazo que nos foi dado, o prazo legal no qual expira, né, a concessão do registro provisório. Bom, eu espero que o senhor consiga o seu registro definitivo. E aí, neste caso, o PRONA lançará candidatos? Candidatos ao Congresso, se Deus quiser. E o senhor é candidato ao governo do Estado? O senhor já sabe que não. Já conversamos sobre isso antes. Eu não sou candidato a nenhum cargo, a não ser daqui a 5 anos, se vivo estiver, lucidez possuir e disposição continuar tendo para tanto. Já se vê que os 3 requisitos o senhor terá: lucidez, disposição e, sobretudo, muita rapidez na resposta. Mas o importante, algumas pessoas com as quais eu conversei me pediram para lhe dizer: o senhor é um homem culto, o senhor é um professor, o senhor concorreu ao presidente, teve 360 mil votos, o senhor não é um homem rico, o senhor sabe que a política tem que ser uma carreira, é que não é a mesma coisa que politicagem, uma carreira com decência que o senhor tem na sua bagagem. Então eles acham que o senhor deveria concorrer a deputado para ter uma tribuna, poder falar com calma, defender seus pontos de vista. A gente às vezes vê pessoas, então eu estou lhe trazendo o recado de algumas pessoas que o admiram, pode até não terem votado no senhor, mas admiram inclusive a sua inteligência, em 15 segundos arrancar 360 mil votos. O senhor acha possível, pelo menos a título de pensar, conversar com o seu travesseiro, acha possível levar em consideração o que estas pessoas me pediram para lhe dizer? Eu agradeço o extremo carinho, inclusive a atenção com que o senhor está me tratando. E agradeço também as pessoas que o incumbiram de me trazer isso. Eu tenho ouvido essa proposição ao longo do Brasil, eu já viajei por 9 estados para organizar o nosso partido. Eu queria dizer ao senhor o seguinte: eu estava tão convicto dessa ideia que registrei no 2º ofício de notas em Brasília, antes de começar o programa eleitoral gratuito, eu registrei um documento de forma bem clara, em português limpo, escorreito, em linguagem da qual eu mesmo participei, eu escrevi eu mesmo, e de forma inconcursa, inconteste, eu declarei que eu não seria candidato a nenhum cargo nesses 5 anos e que também não aceitaria nenhum cargo em comissão. Bom, isso é uma posição assumida, mas eu agradeci ao senhor Veja bem, ninguém lhe pede, não é, que volte atrás na sua palavra, mas aí não é nenhuma desonra. O que eles lhe pedem é que o senhor reavalie, até porque, não sei se o senhor esperava 360 mil votos. Eu confesso que, de algum modo, foi uma surpresa. Um homem do povo, realmente. O senhor não tem fortuna, não tinha carros, não tinha... As pessoas votaram pelo senhor, espontaneamente, pela inteligência que o senhor demonstrou. Talvez, o senhor perdoe, pela sinceridade. Também. Mas, professor, veja bem, eu estava lendo hoje no jornal, o deputado Francisco Dornelles, ele passou um violento telegrama ao ministro da Saúde, ao secretário de Saúde do Estado e ao secretário de Saúde do município, protestando contra a falta de vacina tríplice para as crianças. E disse mais, que não é possível que o Ministério da Saúde fique discutindo com a Secretaria de Estado de Saúde, Secretaria de Estado com a Secretaria do município. E enquanto um discute com o outro, as crianças não têm vacina tríplice. Quer dizer, os 3 órgãos se culpando e a criança sem vacina. Como médico, como é que o senhor vê, professor? Há dinheiro para o atual ainda presidente, né? Viajou tantas vezes por esse Brasil, fora do Brasil, com centenas de pessoas, e não há dinheiro para a vacina tríplice. Senhor Olivetti, a resposta não leva mais que 1 minuto. Nada há de novo no que eu estou dizendo aqui, e nada há diferente do que eu disse, do que eu proferi durante os 59 pronunciamentos. Nós vivemos no oceano de desordem, absoluto oceano.
né? Aqui e acolá, ilhotas de negação de entropia, quer dizer, ilhotas onde existe um pouquinho de ordem. Isso não há nada de novo a ser dito. Isso não tem sentido. Isso é descaso administrativo. Isso é falta de planejamento. Isso é falta de preocupação com a causa social. Tudo mais, o senhor me perdoe, é falso. Dizer qualquer coisa em contrário é falso. Não há nada de extraordinário aí. Se o senhor olhar para o que acontece com o sistema unificado, que era inicialmente unificado, descentralizado, agora é sistema unificado de saúde, mudam-se os nomes, criam-se novas pastas, o problema é o mesmo. Falta ordem, falta vontade de acertar, falta uma coisa que existe, desculpe eu elogiar, mas existe no exército, falta determinação. Eu fui militar 8 anos, eu não nego, eu digo que sempre eu gosto das Forças Armadas, com todos os defeitos que possam os dirigentes militares ter apresentado durante o seu período em que aqui estiveram, com todo defeito. Eu sou um cidadão normal que acompanhou o processo, mas existe uma coisa, pelo menos, de que ninguém pode falar nas Forças Armadas. As coisas são feitas. O que tem que ser feito é feito. E o que me incomoda, né, nesse processo de que todos nós estamos participando é a falta de determinação. A esperança é que, com o novo governo, que agora se avizinha, com os novos tempos que se apropincam, que vão chegar, que haja um pouco de ordem na casa. Isso é só, não há nada de extraordinário. Né? Eu não conheço os estoques, se o senhor pergunta, não sei quantos são, mas se eles são pequenos, deviam ser em número maior. É evidente. O Rio, por exemplo, precisava de 900 mil doses, recebeu 90 mil, 10%. Quer dizer, absurdo. Absurdo. Professor Jorge Boaventura, eu vou voltar a um assunto porque eu gostaria de ouvir a sua opinião. Como o senhor viu Prestes, na vida dele, na morte, Deus parece que poupou até de ter que explicar por que razão o desaparecimento do comunismo, né? Mas ele viveu 92 anos, não há dúvida que com dignidade. Mas eu gostaria de ouvir o senhor. A figura, Prestes, a luta, Prestes. Alberto, aí nós temos que distinguir duas coisas diferentes. A primeira é relativa à personalidade do senhor Luiz Carlos Prestes, que evidentemente foi uma personalidade marcada pela extrema coerência nos pontos de vista que abraçou na juventude e que manteve até a idade avançada em que faleceu. Sempre foi o mesmo, sempre foi fiel ao marxismo-leninismo, sempre se manteve coerente com aquilo que decorria do marxismo-leninismo e acabou entrando em conflito com a sua origem partidária, exatamente porque nela passou a prevalecer a visão estratégica de um outro cidadão de grande mérito intelectual, um italiano chamado Antonio Gramsci, cuja estratégia é o fundamento, ou passou a ser o fundamento do chamado eurocomunismo. E aqui no Brasil, o Partido Comunista Brasileiro, o velho partidão, passou a inclinar-se cada vez mais para os pontos de vista relativos a essa visão estratégica de Antônio Gramsci, com os quais não concordava o senhor Luiz Carlos Prestes, razão pela qual foi ele expurgado do PCB. Com isso, ele deixou de ser um militante do PCB, mas não deixou de ser um marxista-leninista convicto, não deixou de ser um adepto daquilo que se chama materialismo dialético. Estou falando um pouco devagar, porque sempre você me pondera que o público telespectador é heterogêneo e há pessoas que podem achar um pouco difícil a compreensão de algumas coisas que são ditas. Mas é difícil deixar de dizê-las, a não ser que optemos por manter o público na ignorância de certos aspectos fundamentais da realidade. E entre eles, Aliberti, eu quero lhe dizer o seguinte: o senhor Luiz Carlos Prestes, como adepto que foi coerente, pertinaz e por isso respeitável das ideias que abraçou e pelas quais lutou com sacrifício durante grande parte de sua vida, pelo fato de ter feito isso, ele se credenciou ao respeito de muitos e não se constituiu numa exceção, porque as convicções equivocadas que ele adotou e pelas quais ou às quais dedicou toda a sua vida, essas convicções equivocadas, todas elas são fruto de um equívoco muito anterior a elas, chamado nominalismo. E isto eu peço desculpa aos telespectadores que não têm nenhuma obrigação de saber o que significa esse nominalismo, mas apenas eu lhes informo que o nominalismo passou a ser a raiz de todas as tendências negadoras dos aspectos fundamentais
no plano filosófico da civilização ocidental cristã a que nós pertencemos, e de cujas negações foi parte o marxismo-leninismo, como é parte o liberalismo tout court, que não é outra coisa senão uma outra maneira mais amável, mais ataviada, mais enfeitada de negar convicções relativas aos fundamentos da nossa cultura. Então eu diria que o senhor Luiz Carlos Prestes foi condenável quando agiu de forma drástica, que agiu ao longo de sua carreira, mas foi respeitável quando se manteve sempre fiel aos seus pontos de vista e não procurou tirar deles motivos de vantagens pessoais menos dignas. João Pinheiro Neto, Collor deve adotar pagamento quinzenal, concorda? Oliver, tudo isso eu sinto muito, são pequenos minúcias, detalhe é um francesismo, enfim, tudo bem. Pagamento quinzenal, diário, semanal, isso não tem nenhum Esse sentido. não é o problema. Não é esse o problema. Eu gostaria de, aproveitando aqui a oportunidade do seu programa, que eu tenho tido a honra de comparecer sempre como seu amigo, eu gostaria de dizer o seguinte: o Brasil, esse negócio de quinzenal, de semanal, de pacotes, está vivendo um drama terrível que pode ser resolvido com relativa facilidade. É falta de autoridade, tá? É exclusivamente isso. Agora, meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes, não confundam autoridade com autoritarismo. Durante 20 anos nós tivemos uma escuridão. A sombra das liberdades democráticas foram obscurecidas. Muitos foram presos, o povo vilipendiado, a imprensa calada. No entanto, pouquíssimos desses generais que exercitaram o direito de ser presidente da República tinham autoridade. Posso enumerar com a sinceridade que me caracteriza e com a isenção que eu acho que me caracteriza, o general Castelo Branco e o general Ernesto Geisel. Esses exercitaram a autoridade inerente aos seus cargos. Não digo que foi bom nem mal, isso é outra coisa. No momento está se cogitando disso. Os outros foram apenas autoritários, mas sem autoridade. A terminar pelo falecido presidente José Sarney, falecido em termos cívicos, que não tem nenhuma autoridade. Haja visto que ontem o jornal O Globo publicou que a medida transitória, medida não sei o quê, enviada ao Congresso, proibindo operações casadas entre indústria e frete, não foi observada pela indústria, pelo cartel do cimento. Pura e simplesmente não foi observada. E ninguém se queixou. Assim é que a mensagem que eu transmito à opinião pública, ao presidente Fernando Collor, com quem eu ainda estou jogando as minhas fichas, apostando nele, sou um eterno otimista, graças a Deus, que o pessimista é um doente. Resvalamos, desacreditamos, nos iludimos, mas continuamos acreditando nesse homem, a despeito do senador Chiarelli, hein? Foi uma péssima escolha. Advogado trabalhista, mulher encostada no Palácio do Planalto há 5 anos. Não quero que vá para lá o Anísio Teixeira, nem o Fernando Azevedo. São grandes cientistas, Oswaldo Cruz, Carlos Chagas. Não é o caso. São grandes cientistas, mas ao menos um grande administrador da área de educação, que não é o caso do senador Chiarelli. Mas vamos desculpar o nosso presidente e pedir a ele o seguinte: presidente, exerça autoridade. É a única coisa que está faltando nesse país. Nada de autoritarismo, hein? O autoritário é um fraco. Tivemos 20 anos de autoritarismo fraco. Agora precisamos de autoridade forte. Pisos, aqui, no Varejo Klabin, a maior variedade em cerâmica no Rio. Azulejos e pisos diretamente da fábrica, aqui, somente no Varejo da Klabin, na Avenida Suburbana, em frente ao Norte Shopping. São mais de 500 padrões pelo menor preço e as melhores condições de pagamento. Azulejos e pisos aqui, em frente ao Norte Shopping. Professor Jorge Boaventura, o governador Moreira Franco determinou ontem a interdição do terminal petrolífero da Baía da Ilha Grande, em Angra dos Reis, onde ocorreu um grande vazamento de óleo do petroleiro Jacuí.
Não é de hoje que assistimos à omissão e o descaso dos responsáveis por este setor da Petrobras. Aliás, o Globo diz o seguinte, hoje às folhas 20. Os 2 acidentes, ocorreram 2 acidentes anteriormente. 2 acidentes levaram o governador Moreira Franco a interditar o terminal pela primeira vez no dia 18 de agosto de 89, 18 de agosto. Depois desta primeira interdição, a Petrobras apresentou ao governo o plano de controle de emergência do mar. Porém, o acidente de segunda-feira comprova que o plano não saiu do papel. Ora, é uma vergonha. Não é possível. Eu tenho lido pelo menos inúmeras vezes que a Petrobras vai tomar providência, vai fazer, não vai fazer, e derramam milhares e milhares de litros atacando a ecologia e sujando as praias. Enfim, como se ouviu essa interdição? Como uma medida acertada, até um certo ponto corajosa, porque a Petrobras é uma organização muito poderosa, em termos de comunicação de massa, inclusive, e, portanto, como cidadão do Estado do Rio de Janeiro, só posso aplaudir a iniciativa adotada pelo governador desse Estado. Agora, a primeira impropriedade, Aliberti, que me parece ocorrer com respeito a esse problema de terminais da Petrobras, é a presença deles em zonas, como eu ouvia ontem num noticiário de televisão, de vocação turística manifesta, aonde a renda e a riqueza movimentada em termos de serviços pode ser muito grande em função exatamente da não existência de poluição, do respeito aos ecossistemas ali presentes, etc. Então, colocar em áreas desta natureza terminais de operações que envolvem risco indiscutivelmente, já é uma primeira impropriedade. Essa usina nuclear de Angra dos Reis, outra loucura. Pois é, então parece que Angra dos Reis... Do seu pensamento. Eu diria que aí o risco é de outra natureza, né? Enquanto não ocorrer ali um acidente que pode ser trágico, então não haverá problemas de poluição ambiental. Agora, a questão do terminal de petróleo, isso aí todo tempo vai apresentar, aqui ou ali, nessa ou naquela oportunidade, o problema de vazamento, da morte de peixes, de poluição das praias, de dificuldades acrescidas à vida já paupérrima dos pescadores. Quer dizer, então isto precisa realmente ter um paradeiro final. E esse paradeiro final começa com essa iniciativa do governador Moreira Franco, dentro da linha a que se referia há pouco o nosso companheiro João Pinheiro, quando falava da necessidade da presença de autoridade no exercício do poder público. Neste momento, eu valho-me do ensejo para dizer, João, o seguinte, eu acho que essa ausência de oportunidades já é um corolário, é uma consequência da ausência de convicções. As pessoas hoje em dia não creem em mais nada, Aliberti. Não têm convicções absolutas acerca de coisa alguma. É verdade. Então, por causa disso, ninguém assume quaisquer responsabilidades. Então, é dentro desta linha que, quando eu vejo um governador do Estado, seja este ou aquele, outro, eu nada devo ao senhor Moreira Franco, nem espero nada dele, absolutamente não tem qualquer tipo de compromisso, mas quando vejo um governador, no exercício do munus público, exercitar a autoridade num sentido correto, eu não posso deixar de aplaudir. Professor Enéas, uma pergunta que é quase uma provocação, ou pelo menos saber a sua opinião em torno desse problema. Eu ainda há pouco li que a criminalidade cresceu no segundo semestre do ano passado 35%, principalmente no que diz respeito ao crime contra o patrimônio, né? São os roubos, os furtos, os estelionatos. Hoje em dia existe muito também sequestro para o fim de extorsão, tornou-se quase uma indústria, e que Niterói, veja bem, eu até não estava a par disso, Niterói ultrapassou nessa modalidade criminosa a própria Baixada Fluminense. Eu pergunto ao senhor, nos crimes graves, de sangue, que demonstram uma grande brutalidade, o senhor admite, desde que não haja dúvida quanto à autoria, o senhor admite a pena de morte nesses crimes? Muito bem. A pergunta é muito bem feita. Posso fazer um comentário sobre o quantos o senhor das queira? Pessoas que estão aqui? Claro. Porque eu quis só acrescer. E para não tomar o seu tempo, eles terão que responder em 15 segundos. Não, mas será bem rápido. Eu queria documentar, de minha parte, a minha concordância explícita com o comentário feito pelo nosso convidado à esquerda, o Dr. João Pinheiro, né? Quando ele falou sobre autoridade. Quando eu
me predispus, perdoe-me, falar sobre a tese sobre a qual o senhor mesmo falou, mas é que eu queria amarrar bem. Quando eu me predispus, né, a sair do anonimato em relação ao grande público, eu era um profissional da minha área de trabalho, era professor de cardiologia e professor de português, até muitos anos de outras disciplinas. Mas quando eu me lancei nesse processo que é terrível, que é desgastante, né, de enfrentar câmeras e perguntas de jornalistas e às vezes muita provocação mesmo, né, inclusive sem ninguém acreditar, porque o jeito assim, não, para ser político tem que estar aí já, e eu discordo disso totalmente. Há indivíduos de extraordinário valor que estão quietos no seu canto e não estão preocupados com isso, muitos. Quando eu me lancei, foi por causa deste ponto a que ele fez alusão. Eu percebi a deterioração absoluta do binômio autoridade-ordem no país. Não há, veja o senhor, hoje, ninguém responsável por coisa nenhuma no país. Se uma pessoa entra numa loja e na loja do lado encontra dois preços, entre os quais a relação é de 10-1, ela não tem a quem reclamar. Se uma pessoa entra numa escola e o currículo, de que falei há pouco, não é cumprido, ela não tem a quem reclamar, não adianta reclamar. Se uma pessoa entra no hospital e não é atendida, se ela for reclamar com o chefe de seção, o chefe de seção manda o diretor. Se for o diretor do hospital, ele não pode fazer nada com a secretária de saúde. Mas nós todos já assistimos a situações desse gênero, em que o secretário de saúde, não interessa quem seja, não está atacando ninguém em particular, é o processo, é o modelo que aí está. Ele vem a público e diz assim, é preciso que haja autoridade. De quem? Eu me pergunto essa. Então não há, eu queria só amarrar. Nós estamos vivendo essa crise e ela é terrível. Eu queria só amarrar isso. É preciso que o cidadão comum, reconheça que isso é fundamental para o país. Era só essa colaboração. Me desculpe, eu quis amarrar. Não, eu acho... eu estou mas de pleno acordo. Sua amarrou o João ou amarrou a importante. pergunta? Amarrar. Não, me amarrar é difícil. Não, veja, sabe por quê? Porque as pessoas passaram a ter medo de ter convicção. Após o regime militar, parece que a necessidade é de que se discuta tudo com tudo. Aqui, o Varejo Klabin, a maior variedade em cerâmica no Rio. Azulejos e pisos diretamente da fábrica, aqui, somente no varejo da Klabin, na Avenida Suburbana, em frente ao Norte Shopping. São mais de 500 padrões pelo menor preço e as melhores condições de pagamento. Azulejos e pisos aqui, em frente ao Norte Shopping. Professor Enéas, infelizmente chegamos ao final. 1 minuto para o seu despedido. Contra ou a favor da pena de morte? Perfeito. Eu sou diplomado em medicina. Como médico, eu jamais poderia defender a pena de morte. Como estadista, veja o senhor, em chegando a um cargo desse gênero, o que eu faria, uma vez que essa decisão de uma seriedade extraordinária, era uma consulta à população, medida que já é prevista. Um plebiscito. Sem dúvida. Agora, como homem, eu sou capaz, no momento em que vejo uma criança ser estuprada, eu sou capaz, eu tenho certeza que no momento desse é talvez capaz de matar uma pessoa. Respondi como médico, como homem e como estadista. E o programa fica aqui às suas ordens. Espero que o senhor tenha gostado de ter comparecido. Muito obrigado, senhor. Professor Jorge Boaventura, sua despedida. Olha, Aliberto, eu vou aproveitar esse minuto que me resta para insistir diante dos telespectadores na necessidade de que se creia em alguma coisa, porque sem convicções não há autoridade, não há decisão. O que há é o império dos instintos e dos apetites. Com isso, a corrupção, o egoísmo, a violência, a desonestidade e toda essa coorte de males sociais que estão desagregando, corrompendo e depravando a nossa sociedade. João Pinheiro Neto. Querido amigo, posso sonhar um sonho, como diz um poeta inglês? Eu gostaria que o presidente Sarney, Deus me livre, gostaria que o presidente Collor de Mello me convidasse para ser presidente da SUNAB. 6 meses, Aliverto, transmita esse apelo, 6 meses. Não quero receber um tostão, $1 man. Homens que o Roosevelt convocou para servir ao país na reformulação do capitalismo, não recebeu nada, não quero nada. Quero 6 meses na SUNAB, tá? Que a inflação, meu amigo, aqui é falta de caráter, é falta de vergonha. Não tem nada a ver com economista nem com ninguém. Aliverto, transmito o meu apelo. Muito bem. 6 meses na presidência da SUNAB, mais nada. Bom, o deputado... transmitiu o apelo, hein? Eu vou transmitir. O deputado Haroldo de Oliveira, vice-presidente do PFL, né? Declarou hoje que o candidato do PFL é o deputado Francisco Dornelles, porque não admite uma união com o PMDB, tendo em vista que o PMDB se desgastou pelas razões que todos já sabem. Haroldo de Oliveira disse que admite sim uma união com outros partidos, que respeita muito o senador Nelson Carneiro, mas que 59% do PFL já estão decididos em apoiar Francisco Dornelles como seu candidato a governador. Peróxidos do Brasil. Peróxidos, uma indústria química a serviço do Brasil. Faça como a Peróxidos,
que ajuda a nossa juventude, ajudando o esporte amador. Empresário, escolha o esporte que mais o agrada e ajude a juventude brasileira. Bem, meus amigos, agradecendo mais uma vez a audiência que tanto nos agrada, que tanto nos, enfim, nos dá disposição de continuarmos, porque nós estamos em cima de uma novela muito ouvida, mas temos conseguido um público muito bom. Nós queremos dizer que aqui estaremos na próxima quinta-feira, às 8h30 da noite, se houver o horário eleitoral, às 9 horas da noite, no nosso Canal 9, TV Corcovado. Obrigado e até lá, se Deus quiser.